Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 11 de agosto de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Nas Voragens do Pecado. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, será realizado pela nossa irmã Aramita, e logo depois a nossa querida Carla irá conduzir o nosso estudo. Vamos orar? Graças te damos, Senhor da vida, pela oportunidade do encontro, do trabalho, do estudo. Graças te damos por essa casa que nos recebe, depois de um dia de trabalho, cuidarmos um pouco da alma, alimentar o espírito, conhecer histórias e novas diretrizes. Essa história que estamos iniciando é uma boa história que lembra de nós mesmos e lembra também o momento atual, onde nós estamos, onde políticas e politicagens nos tentam manipular de um lado para o outro, e essa história nos mostra que devemos confiar em Ti, seguir os nossos caminhos, seguir a Tua palavra, seguir os Teus ensinos e confiar que o barco da terra não está sozinho, não estamos perdidos, não estamos da deriva. Ajuda-nos com Teu amor e a Tua misericórdia. Ajuda-nos principalmente a ficarmos contigo, porque Tu estás conosco desde sempre, que assim seja. Então, no nosso último estudo, estamos vendo o início da história, né? A descrição da Praça Rosada, uma carruagem que está se movimentando, e ela está contando que estamos em outubro de 1572 e está contando o que aconteceu 2 meses antes, né? O porquê desse momento, desse movimento no ar, desse clima de tensão, que parece que todo mundo está nervoso. Então, estamos bem aí nessa parte. Durante 3 dias, Paris fora assistente indefesa dessa avalanche de sangue e morte. A população aterrorizada não lograra serenidade sequer para as refeições e o repouso noturno, porque a tragédia, sem precedentes na história, irrompia a cada esquina da cidade com impetuosidade diabólica. A ansiedade geral resumia-se nas calamidades seguintes: matar os huguenotes, ver morrer os huguenotes, fugir das hordas de acelerados da rainha Catarina, aplaudir sob terror os excessos do senhor de Guise, que, no entanto, era amado pelo povo, furtar-se às crueldades dos bandos assassinos, cuja sanha já não respeitava nem mesmo os próprios adeptos de Roma, matando-os também, de qualquer forma, aproveitando-se do momento para desforras e vinganças pessoais, incluindo-os entre os desgraçados luteranos e calvinistas. E a desordem por toda parte, e a morte, e a dor, e o sangue, e o luto, e a maldição, e o terror, e a blasfêmia abatendo-se sobre os ares da cidade, num sopro de tragédia inesquecível e indescritível. Enquanto os sinos dobravam afinados angustiosamente do alto das torres das igrejas. Procissões se sucediam a par do morticínio. Cânticos subiam aos espaços em louvores aos céus, porque os hereges eram exterminados. E as naves dos templos regurgitavam de fiéis que batiam nos peitos em meias culpas fervorosas, satisfeitos ou consternados, afetando homenagens a Deus por haver auxiliado, de um modo ou outro, o extermínio dos malditos. Então, como toda matança, como toda coisa que começa, criou proporções gigantescas, né? Que saiu do controle, e as pessoas aproveitaram para as vinganças pessoais, para matar os desafetos e dizer: olha, matei mais um herege, mais um huguenote. E aí depois já não sabiam mais quem era calvinista, quem era luterano. Acabou sendo um morticínio indiscriminado.
Repetiu no cristianismo, né? A perseguição do apóstolo Paulo, né? Lembra quando ele começou a perseguição na obra Paulo Estevão? A ideia era só os cristãos, mas acabaram matando quem queria. E principalmente para se apoderar das terras, dos sítios, né? Então, isso, olha, eu estou apaixonado pela terra daquele cidadão. Então, prende ele, diz que ele é cristão, enfia ele e vamos ficar com o terreno dele, né? Com a casa dele, com o comércio dele. Então, é só repetindo, né? Mesma coisa. Grandes e generosos franceses de alta linhagem moral e social sucumbiram nesse dia inovidável. Dentre eles, o almirante Coligny, cujos feitos náuticos atingiram as plagas sul-americanas, recém-descobertas então. E por tudo isso, de um extremo ao outro da França, nessa data de 20 de outubro que evocamos, estremecia-se ainda de horror e revolta ante a recordação de tais abjeções. E aí temos uma nota para o senhor de Coligny, o almirante de Coligny. Gaspar de Chantilly, mais conhecido como Gaspar de Coligny, nasceu em 1519 e desencarnou em 1572. Foi um almirante francês e líder huguenote. Foi assassinado em Paris em 1572 durante o massacre da Noite de São Bartolomeu. Foi um influente estadista e líder dos calvinistas franceses, os huguenotes. Então, mais um poderoso huguenote que foi executado, né? Não só Paris fora infelicitada, porém, as províncias, os feudos, as herdades, os casais, as quintas, tudo era invadido pela força do rei e do senhor de Guise e seus proprietários. Se suspeitos de reformistas, trespassados seriam pela espada ou decapitados, pois convinha à politicagem mórbida da poderosa Catarina de Médici que nem mais um só protestante florescesse no solo da França, chamada então a filha predileta da Igreja. E aí é interessante notar que politicagem é política de interesses pessoais em trocas de favores. Então a Catarina sempre manipulando. A morte do almirante também foi dessa politicagem, porque quando a gente pesquisa na biografia dele, ela também queria se livrar dele. Porque ele era influente. É isso. Por isso que eu disse que ele era um poderoso. A defesa da religião e da fé era a desculpa apresentada para o desumano extermínio, cujas consequências ainda hoje não se detiveram na perseguição consciencial aos seus propulsores e executores por intermédio da reencarnação, muito embora 4 longos séculos se sucedessem nas voragens do tempo. Ou seja, eles usaram a desculpa, já estamos aqui no século XX, quando da história, e ainda não haviam os propulsores, os mentores dessa tragédia ainda não haviam se perdoado na consciência, né? As consequências ainda estavam chegando aqui. Ora, aí ela volta para a história agora. Ora, naquela manhã a que nos referimos acima, justamente ao soar das 9 horas nos sinos da igreja de Saint-Germain de l'Auxerrois, que não distava muito, atravessava a ponte da Praça Rosada uma carruagem pintada de azul e ouro, com escudo e coroa de conde, e uma pequena escolta de 4 cavaleiros montados e bem armados. A carruagem atestava conforto e certa abastança financeira de seus proprietários, dado o requinte da pintura, o luxo e o bom gosto das cortinas de seda e rendas, os estofos de pelúcia e os tapetes do interior e o capricho da libré da guarda. Libré é a farda dos guardas, né? Dos condutores dos cavalos. Não se cuidando dos cavalos, cujo pelo luzidio e ancas arredondadas respondiam pelo melhor trato. A guarda, composta dos 4 cavaleiros acima citados e mais um pajem e o cocheiro, trazia no braço esquerdo laços com as cores do senhor de Guise e, preso ao pescoço e caindo sobre o peito, uma espécie de cordão de seda com escapulários, então muito em voga. Cordão que o altivo duque fazia distribuir entre seus apaniguados,
seus protegidos, políticos e suas tropas, e laços e berloques que teriam um condão de indicar que os respectivos portadores não pertenciam à reforma luterana ou calvinista, mas sim aos piedosos partidos daquele príncipe e da sua potente aliada, a rainha mãe. Agora eu não entendi, Carlinha me deu um nó. Quem abriu para começar a falar da Rainha de Médici? A introdução. Aqui é a introdução. Nós Ela estamos no meio ela só fez o A Catarina está viva aqui. Nós estamos no período da Catarina. A Catarina está Eu achei que aqui. de repente alguém tinha ido lá atrás contar um pouco da Catarina. Ela não. só fez um intervalo para dizer que nós estamos no mês de outubro e ela voltou para contar o que aconteceu Em 2 meses agosto. antes, em agosto. 2 meses Que antes. foi a matança. Por ordem dela, Então, voltando. Só para dizer que chegou essa carruagem maravilhosa aí. Na portinhola da carruagem, além do escudo, viam-se um L e um R muito artisticamente entrelaçados, iniciais que indicariam os condes de Louvigny e Remond, antigos nobres que, na ocasião, estariam reduzidos apenas ao jovem coronel Arthur de Louvigny e Remond, dos exércitos do rei, no momento em tarefas muito melindrosas pela Espanha, e sua irmã Otília, de apenas 21 primaveras. Atravessando a ponte, pequena e pesada edificação sobre um afluente do Sena, a dita carruagem entrou com estrépito na Praça Rosada e parou à frente de um pequeno palácio pintado em cores vivas, rodeado de pequeninos torreões graciosos, ao estilo medieval, balcões e ogivas igualmente pequeninos, mas muito aristocráticos, com seus vitrais com assuntos bíblicos. Larga alpendrada, quer dizer, varanda coberta com colunas, A porta da entrada principal emprestava certo tom majestoso a esse palácio, cujas colunas e pilastras de suporte exterior eram revestidas de uma composição como o granito vermelho e tão lisa e brilhante como o esmalte e a porcelana. 4 lampiões de azeite iluminavam essa entrada à noite, tom de requintado luxo numa época em que os parisienses viviam em escuridão constante, não apenas ao saírem à rua, obrigados por possíveis circunstâncias, mas até mesmo em seus próprios domicílios, que somente eram iluminados por luz de velas. Então esse tinha lampiões de azeite. Os 4 lampiões, desse modo, clareavam não só a entrada do dito palácio, como ainda o seu nome, gravado em bronze polido no alto da porta principal. Porque as residências nobres possuíam também os seus nomes. E o escudo dos seus proprietários, colado no madeiramento da porta, o que seria de bom aviso numa atualidade de trucidamentos coletivos e invasões de domicílios. A graciosa habitação chamava-se, portanto, Palácio Remond. A praça, espaçosa e clara, via-se contornada de pequenas edificações pintadas a cores um tanto vivas, de preferência o vermelho, cor de barro, o que, realmente, à luz do sol, lhe emprestava um tom rosado, algo agressivo à visão, daí então advindo a sua alcunha de Praça Rosada, concedida pelos parisienses, que em todos os tempos preferiu viver a revelia de leis e convenções, do que as fachadas vermelhas, chamativas. À porta do Palácio Remond parou a aristocrática carruagem e o pajem desceu para estender o tapete de fibras impermeáveis sobre a calçada molhada e abrir a portinhola. Uma dama de idade madura, cujos trajes severos indicavam tratar-se de uma aia de distinção ou uma preceptora, desceu do carro, auxiliando em seguida a descida de uma jovem de invulgar formosura, ou seja, nada comum. Trajada em veludo azul forte, com um pequeno chapéu da mesma cor, ornado de plumas brancas, luvas de camurça preta, de canos altos e manto negro muito longo com colarinhos de renda de Flandres brancas. As rendas de Flandres é uma cidade onde se fazia a renda, ficou famosa por fazer as rendas.
Abriu-se discretamente a porta do palácio e as damas penetraram o interior. 3 criados cumprimentavam-nas respeitosamente, fazendo menção de se ajoelharem, enquanto a jovem estendia a mão enluvada para que a beijassem, dizendo: Folgo em vê-los com saúde e ânimo forte para com a nossa fé. Gregório, Raquel, Camilo. E o servo, de nome Gregório, de nacionalidade alemã, idoso e calvo, respondia por todos, traindo o linguajar francês carregado das margens do Reno. Sede bem-vinda, mademoiselle de Louvigny. Esperávamos com angústia, temeroso de que algo de desagradável adviesse. Desde ontem pela manhã, aguardávamos atrás destas janelas. Fizemos boa viagem, meu caro Gregório. O atraso verificou-se devido às chuvas, que alagaram as estradas. Pernotamos em Nancy e em Chalons. E ninguém vos reconheceu? A linda recém-chegada sorriu de modo enigmático e provocante e declarou brejeira, como falando a si mesma: Quem se atreveria a suspeitar de algo da irmã do coronel de Arthur de Louvigny-Raymond, companheiro de infância do grande senhor de Narbonne? De Narbonne, o fiel servidor da grande rainha, o devoto estudante de teologia, amigos dos senhores de Guise, capitão da fé? Gregório fez uma vênia, uma inclinação da cabeça, como atemorizado, tornando-se pálido e depois sussurrou, ao mesmo tempo em que ensaiava um gesto para fechar a porta de carvalho chapeada de bronze que permanecia entreaberta: Perdão, mademoiselle, porém, ouso prevenir-vos de que, desde nossa chegada aqui, há 7 dias, deliberamos que minha filha Raquel passasse a se chamar Genoveva, em honra à santa padroeira de Paris. Porque ela cumprimentou, né? Como tem para Gregório, Raquel, Camilo. Aí ele falou: não estou mais chamando ela de Raquel, né? Estamos chamando de Genoveva para ficar mais católica e ninguém perseguir ninguém aqui, né? Então já mudaram o nome da menina para Genoveva. Uma risada cristalina e displicente foi a resposta da singular jovem, a qual ia retorquir, talvez servindo-se de um remoque, de uma piadinha, quando significativo bulício, barulho de tropa militar em marcha lenta, ressoou pela praça com seus característicos tinir de espadas, tilintar de rédeas de cavalo chapeadas de metal polido e as inconfundíveis patadas das montarias calçadas de ferro e aço sobre o lajedo rústico do chão. O servo espionou com susto para o exterior, empurrando em seguida a pesada porta que se fechou com estrondo e exclamou vivamente, o semblante alterado pelo terror: Senhor de Narbonne. Sussurrou o jovem Camilo, seu filho, rapaz de 17 anos, louro e rotundo como o pai, mas de belos olhos castos como os de sua irmã, enquanto palidez súbita respondeu pela emoção que dele se apossara: Sim, sim, a cavalaria macabra do senhor Narbonne em visita aos bairros suspeitos de heresia e revolta. Reparai, mademoiselle, por estes interstícios da janela que trazem o estandarte da Eucaristia de envolta com lanças, machados e arcabuzes. Arcabuzes são como espingardas, são armas de fogo. Otília de Louvigny dilatou os lindos olhos cor do firmamento e seu peito arfou precipitadamente, enquanto as faces se purpurearam de forte emoção e gotas de suores frios lhe rorejaram a fronte e as mãos. Ou seja, rolou um clima. Ela ficou nervosa. Ela ficou nervosa, deu um choque aqui nela. Ela mobilizou ali toda a galhardia, coragem, bravura, toda a galhardia dos seus antepassados, que se cobriram de glórias desde as primeiras cruzadas.
Serviu-se de toda a altivez de que a um aristocrata seria possível na época, ergueu a fronte em sinal de intimorato desafio e valor pessoal e murmurou como para si mesma enquanto se desfazia do chapéu: Luís de Narbonne, vou finalmente defrontá-lo face a face. Voltou-se para o servo impressionado e ordenou: Abre a porta, Gregório. Abre-a de par em par, em homenagem ao piedoso capitão da fé, que, ao que parece, me traz as boas-vindas em nome da nobreza de Paris. Mademoiselle, por quem sois? Perdoai-me, porém, vos suplico. Sois tão jovem, não vos arrisqueis tanto. Renunciai ao vosso temerário intento. Quantas desgraças poderiam advir ainda? Fujamos para a Alemanha, ainda está em tempo. Eu tremo por vós. Sem responder, Otília dirigiu-se para a enorme porta e, porque fizesse menção de abri-la com as próprias mãos, Gregório e Camilo interferiram, atendendo-lhe os desejos. Era tempo. A centúria do fidalgo enunciado, ou seja, Luís de Narbonne, já não distava dos alpendres senão 10 passos, arrastando com insólita provocação a sua imponência bélico-religiosa, que tinha o poder de fazer tremer toda a população da grande cidade. Valendo-se do poder da beleza incomum de que sabia ser dotada, Otília atravessa o terraço e posta-se altivamente no balcão, de olhos fitos no cavaleiro que vem após o estandarte, indicado por Gregório como o príncipe conde Luís de Narbonne. Todavia, jamais um semblante feminino apresentara graça tão perfeitamente ingênua. Jamais um sorriso de mulher adquirira mais adoráveis expressões e um olhar externara mais candura e surpreso encantamento do que os dessa angelical jovem que parecia absorver a Praça Rosada e a sua beligerante ronda num amplexo de satisfação e ternura. Hoje, num abraço, assim, ela muito doce, engolindo o fel ali. Usando a arma da sedução. Notando-a desenvolta e linda, Luís de Narbonne estacou involuntariamente o cavalo, fazendo com isso parar também o séquito, o que resultou um choque de ruídos típicos de uma tropa que se detém inesperadamente. De sênio carregado, o capitão da fé contempla a jovem, medindo-a com o olhar, como tentando reconhecê-la. Uma vênia respeitosa a ele dirigida com suprema elegância pela bela desconhecida. Distingue-lhe ele, inspecioso, os escapulários pendentes do cordão fornecidos pelo Sr. de Guise aos católicos franceses. Os olhos de ambos se cruzam e uma centelha indelével, que se tornaria em chama imortal, sacudindo-lhes a alma através do porvir, como que ofuscou, pela primeira vez, a inalterável placidez do sangue das veias daquele aplicado servidor do rei e da igreja, daquele estudante de teologia católica que pretendia, para breve, a honra de ser aceito entre o número dos seus sacerdotes. O sênio carregado descerrou-se então, e um esboço de significativo sorriso floresceu em seus lábios habituados tão somente ao comando de soldados e às orações de cada dia. O fato seria singular, verdadeiramente inacreditável. Por trás das rótulas e das persianas vizinhas, pessoas que espreitavam timidamente a cena comentavam a medo, temerosas de que o próprio ar levasse seus pensamentos aos ouvidos do capitão da fé. Agora, os vizinhos comentando. Uma invasão a mais. A dama apenas chega ao palácio desabitado e logo será presa e arrastada à condenação, talvez à morte. O palácio é suspeito e torna suspeito todo o bairro. Por isso visitam-no os senhores da igreja. Nele passaram longa temporada, há alguns anos,
aqueles de Bretecourt de la Chapelle, os reformistas, amigos dos Louvigny-Raymond. Com surpresa de todos os vizinhos e até dos criados do mesmo palácio, tal não se deu, porque Luís de Narbonne, caindo em si da divagação a que a linda menina o arrastara, estugou o cavalo, incitou o cavalo, como que se surpreendendo em falta grave. Prosseguiu na marcha comum até que, entrando na ponte, fez alto inesperadamente pela segunda vez. Torceu as rédeas do seu bom normando, ou seja, parou de inesperadamente de novo. Torceu as rédeas de seu belo normando, o cavalo, né? E voltou-se displicentemente para verificar se a desconhecida permanecia no seu posto de observação. Permanecia com efeito, e outra venha, tirada em cerimônia idêntica à primeira, concedida pela recém-chegada ao capitão da fé, que agora sorri sem constrangimentos, surpreende Gregório, Raquel e Camilo, os quais a si mesmos confessam não mais saberem se deverão sentir terror ou confiança, em virtude do que acabam de presenciar. À tarde, para a surpresa dos tímidos habitantes da Praça Rosada, o séquito por ali mesmo retornou, em vez de observar o itinerário costumeiro por outros bairros afastados. Luís de Narbonne modera a marcha diante do Palácio Raymond e investiga indiscretamente com o olhar interessado as janelas de vitrais com motivos bíblicos. Otília de Louvigny assoma ao balcão sorridente e arrebatadora, os cabelos cor de ouro inteiramente desnastrados, soltos, qual aparição celestial ou figura lendária das margens do Reno, e audaz e inconsequente, atira ao estudante de teologia um botão de rosa rubra. Desmonta seu escudeiro do encantado fidalgo, apanha a preciosa dádiva a um sinal do amo, entrega-lhe, e o cortejo, precipitando a marcha e enchendo a praça do bulício bélico, desaparece em uma curva mais além. Otília de Louvigny-Raymond então volta-se para sua aia e preceptora e exclama, arquejante, as feições duras: Arpoei a fera, dama Blandina, e juro, pela honra da minha crença de reformista luterana e pela memória de meus pais e irmãos, trucidados sob suas garras, que não escapará aos meus tentáculos vingadores. Em seguida, cai desalentada numa cadeira de ébano torneado e, cobrindo o rosto com as mãos crispadas, prorrompe em pranto violento. Dama Blandina aproxima-se, tentando confortá-la. Cenas do próximo capítulo. Assim nós estamos sendo apresentados a Otília de Louvigny e a Luís de Narbonne, personagens dessa história. E vamos ficar aqui com os sabores dessa vingança que parece que vem aí. Aquilo que a gente estuda no Espiritismo, né, que a beleza física ela é uma das provas mais perigosas. Né? E ela usa como uma arma, né? Então, é uma das provas mais perigosas e normalmente a gente acaba se complicando bastante. Então, ela, além da beleza física, ela sabe utilizar o requinte da sedução para conquistar aquilo que ela traça e ela vai lá e consegue, né? Que legal, né? Vamos... uma arma e vou usar. E ela sabe disso, ela tem a consciência. Não se esqueça que a gente falou lá no começo, a importância dessa obra é a aprender sobre o perdão, sobre a misericórdia, que a gente está mesmo nessa frase. A vingança é comigo, mexeu comigo, vai ter retorno. Então, a importância do estudo da obra é aprender sobre o perdão. E existe uma arma também que é, não necessariamente, a pessoa não é bonita, não é bela, mas é sedutora, que faz um estrago também bem grande na vida de um ser humano. Então a gente tem a Cleópatra. A Cleópatra não era uma mulher bonita, mas era uma mulher extremamente sedutora. Então a sedução, que a gente também aprende, né, ela também acaba sendo uma arma, né?
Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim finalizamos a leitura de hoje, agradecendo ao nosso Senhor Jesus e aos amigos espirituais por mais essa oportunidade de aprendizado e de estudo. Assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.